Você já percebeu como um cabelo liso pode ser diferente do que a gente imagina? Vou te mostrar como esse processo pode ser mais suave e natural do que você pensa. Lavei os fios e comecei com o pré-tratamento. É essencial para garantir um resultado natural e saudável. Apliquei o alisamento e deixei agir. Vale lembrar que já fazia 2 anos que ela não alisava o cabelo. Lavei para retirar todo o produto, garantindo que os fios fiquem limpos e sem resíduo. Finalizar, escova e prancha nas mechas, sem pressa, para aquele liso natural e duradouro. Aí separei todas as mechinhas com a piranha para facilitar na hora de estar escovando. Além de separar as mechas com as piranhas, fica muito mais fácil e tem mais visibilidade. E organizar o cabelo na hora de estar escovando e pranchando.